Boa noite a todos. Nossa apresentação de hoje aborda o capítulo 30. O tema é Sem Preocupação, do livro O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. Ele inicia com um texto de Bezerra de Menezes, que foi extraído do livro Apelos Cristãos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, na União Espírita Mineira. Diz o trecho: para que os nossos irmãos convalescentes apresentem melhoras expressivas e seguras, pedimos-lhes, de nossa parte, falando o médico Bezerra de Menezes, manterem o pensamento a cavaleiro de preocupações absorventes, a fim de que as suas energias se refaçam com a solidez necessária. Bezerra de Menezes nos recomenda manter o pensamento fora das preocupações que nos consomem as energias. O meu mentor das terças-feiras, ele pede para somente pensarmos em coisas que podemos resolver. Diz o mentor, entre aspas, se você pode resolver o problema, vai e resolva. Mas se você não pode resolver o problema, ou seja, se ele não está na sua mão, peça ajuda a Deus. Fecha aspas. De que vai ajudar a ficar pensando no problema? Diz ele, não é um exercício fácil. E devemos pensar que não agir desta forma é uma demonstração de baixa fé. Precisamos acreditar que para Deus nada é impossível e que Ele cuidará para que tenhamos o que seja melhor para nós. Muitas vezes não sabemos o motivo daquela dificuldade, mas precisamos ter a consciência de que nada é por acaso. Digo isto, pois em alguns casos conhecemos os nossos excessos, sejam os excessos físicos, sejam os excessos de alimentação ou outros tipos de excessos. Mas em outros casos representa uma dificuldade que precisamos superar. José Carlos de Luca inicia dizendo: evite a preocupação, pois ela consome nossas melhores energias, que antes deveriam ser canalizadas para a nossa resolução das dificuldades orgânicas. A preocupação gera tensão e ansiedade, cujas emoções aumentam a produção dos hormônios responsáveis pelo estresse. Sem que estejamos com a mente livre de temores, dificultaremos qualquer processo de cura. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, lá no capítulo 28, psicografado por Chico, Francisco Cândido Xavier, ele diz que ninguém poderá dizer, é um trocadilho muito interessante, ele diz que ninguém poderá dizer que toda enfermidade, a rigor, esteja vinculada aos processos de elaboração da vida mental. Mas todos podemos garantir que os processos de elaboração da vida mental guardam positiva influenciação sobre todas as doenças. Ou seja, as doenças nem todas têm origem dos nossos pensamentos, mas garantidamente os nossos pensamentos não felizes, né, os nossos pensamentos que não são positivos, geram influenciação sobre as enfermidades. Emmanuel continua dizendo: os sintomas patológicos na experiência comum, em maioria esmagadora, decorrem dos reflexos infelizes da mente sobre o veículo de nossas manifestações, operando desajustes nos implementos que o compõem. Mais à frente, vamos falar das doenças congênitas. Em outro trecho, José Carlos continua dizendo: diante de um problema,
avalie se algo puder ser feito. Faça logo. E não se preocupe. Muitas pessoas vivem preocupadas com os seus problemas e doenças, mas estão com as mãos desocupadas e com as horas vazias de tédio. Deus jamais fará algo que nós mesmos já tenhamos condições de fazer. Em regra, quem muito se preocupa, pouco se ocupa. Aqui, me lembro daquela frase: ajuda-te e o céu te ajudará. Há um vídeo muito interessante de Raul Teixeira, da Federação Espírita do Paraná, sobre esse tema. Vale a pena assistir. Continuando, José Carlos diz: todavia, se nada mais puder ser feito, também não há razão para se preocupar, porque a resolução do problema já não está mais em suas mãos. Esse termo é muito análogo ao utilizado pelo mentor do Amor e Paz, citado agora há pouco. Emmanuel nos diz, nesse mesmo livro Pensamento e Vida, que as enfermidades congênitas nada mais são que reflexos de posição infeliz a que nos conduzimos no pretérito próximo, reclamando-nos a internação na esfera física, às vezes por prazo curto, para tratamento da desarmonia interior em que fomos comprometidos. Nesse caso, são aqueles que a gente citou há pouco, de que não há influência do pensamento. Eles vêm de outra vida. Nessa questão do pensamento, nosso mentor cita: se tiver um pensamento negativo, se pergunte em silêncio: por que estou pensando nisso? Se não posso resolver. Como já dissemos, não é um exercício fácil, mas precisamos praticá-lo. E o mentor continua, abre aspas, para ajudar, procure fazer alguma coisa que lhe prenda a atenção, alguma coisa que goste de fazer, e assim vai substituir aquele pensamento. Fecha aspas. A forma mais simples de mudar o pensamento é se concentrar efetivamente em outra atividade. E é óbvio que você não vai conseguir se concentrar se não for uma atividade que você goste. Então, é muito importante, nesses casos de preocupação, procurar fazer uma atividade que goste. José Carlos continua no seu texto citando: por que pensar no pior, se você pode pensar no melhor? Por que acreditar na doença e não na saúde? Por que não deixar a sabedoria divina que habita em você realize o trabalho de cura? Porque você não dá uma chance a Deus. Esse texto, muito interessante, nos mostra que a força do pensamento é muito importante para a cura das enfermidades. Ela nos ajuda a ter força e, como dissemos, é uma demonstração de fé. Esta fé que nos impulsiona é a fé que nos faz curar. E ela nos ajuda na medida que nós tenhamos essa crença forte em Deus, como ele disse aqui no final. Por que não dar uma chance a Deus?